Olá, alunos do sexto ano. Hoje nossa aula vai ser gravada, certo? Eu não vou poder estar disponível no horário da aula, mas espero que vocês acompanhem esse vídeo. Vai ser um pouco mais curto, até porque o assunto de hoje ele é um pouco mais simples, não tem a ver com cálculo, nenhuma coisa muito complicada, certo? Então, você que está agora acompanhando a aula, você vai prestar bem atenção no que eu vou estar explicando e vou estar demonstrando. O conteúdo de hoje é sobre prismas e pirâmides. Então a gente vai entender um pouco o que é prisma, o que é pirâmide, e dentro dessa compreensão de que é prisma e pirâmide, a gente vai estar vendo o que é vértice, face, aresta e a relação que tem entre eles, além da planificação. Então vamos acompanhar aqui a nossa aula. Temos aqui prismas e pirâmides. Então, explicando um pouco o que é um prisma, aqui vocês podem observar esse sólido, certo? Que eu estou fazendo aqui o manuseio dele. Se vocês olharem, esse lado aqui é um quadrado e o outro lado é um quadrado. E as laterais dele são retângulos. Então, aqui esse a gente chama de prisma. Então, aqui nós temos prisma. Esse prisma, por ele ter a base, que é esse lado de cima, que eu vou estar girando aqui, esse lado de cima, e o de baixo ser um quadrado, a gente diz que ele é um prisma de base quadrada. Ele é um prisma base quadrada. Aqui ao lado, nós temos uma pirâmide. Se a gente observar a pirâmide, ela tem apenas uma base. Nessa aqui também eu coloquei uma pirâmide de base quadrada. E as faces laterais são triângulos. Então, enquanto o prisma, a face lateral é retângulo, a pirâmide, a face lateral são triângulos. Então, vocês podem acompanhar aqui, ele tem a base, é um quadrado, mas as laterais são triângulos. Então, dizemos que essa é uma pirâmide de base quadrada. Então, aqui vocês já puderam ver no primeiro instante uma diferença entre prisma e entre pirâmide, certo? Então, o prisma, a gente viu que é aquela figura que tem duas bases, um embaixo e um em cima, que pode ser quadrado, pode ser pentágono, pode ser hexágono, mas as faces laterais, aquilo que vai ficar em volta dela, são retângulos. Isso aí não muda, certo? Então, para ser um prisma, ele tem que ter duas bases e as laterais serem retângulos. Para ser uma pirâmide, então vocês podem até associar com as pirâmides do Egito, tem que ter o formato o quê? Triangular. Então essas são as faces laterais, são triângulos, então vão se encontrar em cima, e embaixo pode ser quadrado, pentágono. Essa figura de baixo, no caso a base, que a gente chama, que é a figura de baixo apenas na pirâmide, e embaixo e em cima no prisma, vai dar o nome à figura. Então, se for um prisma que tem um pentágono embaixo e em cima, prisma de base pentagonal. Se for uma pirâmide e tiver um pentágono embaixo, pirâmide de base pentagonal. Então, vocês veem que tem essa associação entre essas duas figuras. Agora, nós vamos compreender um pouco dos seus elementos. Então, aqui inicialmente, eu destaquei o que são os vértices. Então, vértices, gente, são as quinas. A gente diz que são os pontos de encontro das retas. Ou, no caso aqui, dos segmentos. Então, nessa primeira figura, vocês podem observar que tem 8 pontinhos. Ou seja, essa figura tem 8 vértices. Essa segunda figura é uma pirâmide de base pentagonal. Se nós formos contar os seus vértices, ele vai ter 6 vértices.
Então aqui eu já tenho a figura, ela de uma forma um pouco mais sólida, mas aqui eu posso também estar identificando a quantidade de vértices. Como é que eu posso fazer isso? Eu olho aqui, nesse caso dessa primeira figura, eu sei que ele é um prisma. Se eu observo que a base embaixo é um pentágono, eu vou contar quantos cantos ele tem. Então, embaixo ele tem 5 vértices. Logo, em cima ele também vai ser outro pentágono e também vai ter mais 5 vértices. Ou seja, esse prisma aqui vai ter no total 10 vértices. O mesmo eu vou utilizar essa ideia na pirâmide. Só que a pirâmide é bem mais simples. Se eu observo a base, eu vejo que tem 4, eu só conto mais um ponto para cima, que só vai ter um ponto de encontro em cima. Então, no total aqui, essa pirâmide tem 5 vértices. Então, gente, de modo geral, a gente pode observar que para contar os vértices, vértice, para fixar bem, são os pontinhos, essas quinazinhas da figura. Então, como vocês puderam acompanhar, o vértice aqui nada mais é do que esses pontinhos, certo? Aqui eu destaquei em transparente, mas aqui eu coloquei já na figura, são as quinas. Então, essas quinas são os vértices. Para o caso do prisma, se a base embaixo tem 5, em cima também tem 5, ou seja, o dobro vai ser 10. No caso de uma pirâmide, a quantidade que tem embaixo, que é 4, eu só faço aumentar mais uma unidade, que é 5. Agora nós vamos para o segundo ponto, que são as arestas. Então, diferente de vértice que são as quinas, as arestas elas vão ser as linhas que vão de uma quina a outra, ou seja, de um vértice a outro. Então, a aresta vai ser essa linha. Então, vamos compreender olhando a figura. Aqui nós temos um prisma de base triangular. E a letra está parecendo letra de métrico, mas aqui é triangular. Não vou corrigir. Então, aqui, para contar as arestas, eu vou contar quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a figura é transparente, fica fácil de contar. Então, essa figura tem 9 arestas. Essa figura também ao lado, que é uma pirâmide de base pentagonal. Você for contar as arestas, se ela tem 5 na base, ela também vai ter 5 subindo. Então, 5 e 5, 10 arestas. Agora, observando as figuras aqui de forma quando elas estão fechadas, a gente pode pensar da seguinte forma. No caso do prisma, eu já posso contar 5 arestas embaixo. Nesse aqui que é um prisma de base pentagonal. Então, eu sei que tem 5 embaixo. Pela lógica, em cima vai ter mais 5. E ligando cada um desses lados, vão ter 5 subindo. Então, pela lógica, 5 mais 5 mais 5, no total eu tenho 15 arestas. No caso da pirâmide, eu vejo que a figura embaixo vai ter 4 linhas. Então, só pode ter também 4 subindo. Então, 4 e 4 eu vou ter 8 arestas. Então, gente, essa forma de contar as arestas, a gente observa a figura. Se ela está transparente como essa, a gente pode riscar por cima e contar de uma forma mais fácil. Quando a figura não está transparente, a gente vai por dedução. Então, isso vocês precisam ter uma observação. E essa observação que vocês vão ter
tem que ser muito cuidadosa, é uma observação com atenção, certo? Então, nem sempre as figuras a gente pode contar como se elas estivessem transparentes. Então, na maioria das vezes, essas figuras elas não vêm transparentes, elas vêm opacas, ou seja, não dá para ver do outro lado. Então, vocês vão ter que usar o raciocínio, utilizar a inteligência de vocês para poder fazer essa dedução, certo? E a terceira parte dos elementos, nós já vimos o que é vértice, que são as quinas. Nós já vimos as arestas, que são as linhas que ligam de um vértice a outro. E por último, nós vamos ver o que são as faces. Então, explicando, antes de demonstrar a face, são as figuras de cada lado. Então, a base forma uma figura fechada, as laterais formam outra figura fechada, certo? Então, é isso que a gente agora vai contar. Então, a gente vai estar contando o que são as faces. Então, aqui, o último elemento é a face. Então, aqui, se a gente observar, essa figura ela já é um pouco mais transparente, certo? Mas a gente tem que contá-la da seguinte forma. Quantas faces essa figura vai ter? A gente vê que ela é um prisma. Então, a gente olha a figura do prisma. Em cima dessa figura é um quadrado. Então, significa que a lateral vai ter 4 faces. Mais a de cima e a de baixo, 2 faces. Então, no total, ela tem 6 faces. Aí você pode me perguntar, professor, e se for um triângulo, uma pirâmide? Então, aqui eu vou estar demonstrando com mais 2 figuras. Então, aqui eu vou observar essa primeira figura, que ela é opaca, ou seja, ela não é transparente. A figura de baixo é um pentágono. Então, significa que as faces laterais são 5. Mais um embaixo e um em cima, mais 2. Ou seja, no total ela tem 7 faces. E no caso da pirâmide, eu vou olhar a figura de baixo. É um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. Então, as faces laterais são 4. Mais uma de baixo, no total eu tenho 5 faces. Então, essa forma de contar as faces é uma forma intuitiva. Vocês podem estar fazendo essa intuição dessa forma bem simples. Vocês têm que lembrar que quando é prisma, tem 2 bases, uma embaixo e em cima, e pirâmide tem apenas uma. A quantidade de lados que tem na base será a quantidade de laterais. Então, por exemplo, o prisma que vocês viram, de base pentagonal, a figura de baixo tinha 5 lados. Então, significa que a lateral do prisma vão ser 5 faces, mais a de baixo e a de cima, 7. No caso da pirâmide, vocês puderam observar que a pirâmide tinha uma base quadrada. Então, eu já sei que as laterais serão 4 faces laterais, mais a de baixo, 5. Então, é uma observação que vocês vão estar fazendo. As figuras não são complexas demais, então é mais um critério de observação que vocês vão estar fazendo. E nessa observação vocês vão estar podendo ver de forma assim intuitiva quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem. Então, gente, essa primeira parte que é vértice, face e aresta, acredito que dá para compreender inicialmente, certo? É um conteúdo bem simples. Agora nós vamos ver a planificação. Então, planificação, gente, é bem simples. Planificação é como você pegar a figura, no caso aqui, eu tenho esse cubo, e utilizar a imaginação para imaginar como ele ficaria aberto. Então, aqui, se vocês observarem, nesse cubo, eu tenho uma face superior. Eu posso imaginar que o lado que está lá atrás seja esse aqui. Então, se eu pegar essa parte de cima e abrir, seria para cá. Se eu pegar a parte de baixo e abrir também, ele viria para cá. Dessa parte de trás, se eu pegar essa lateral e abrir, eu considero que ela vem para cá.
sobrou essa e essa face. Então, essa face, quando eu abro, ela viria para cá e essa próxima, que está conectada a ela, viria para cá. Então, uma planificação dessa figura, eu já imagino dessa forma. Existem outras formas de planificar? Existem. Vocês podem imaginar outras formas diferentes. Ainda continuando nessa ideia, temos a planificação aqui de uma pirâmide. Então, aqui essa pirâmide, eu imagino essa face aqui, que é a base. Tá aqui. E cada lateral, cada face lateral, as duas que estão na frente e as duas que estão por trás escondidas, cada uma abre para um lado. Então, a planificação, gente, é você imaginar essas figuras abertas. Ou seja, quando você, por exemplo, pegasse uma tesoura e cortasse a figura e abrisse ela. Então, é uma figura, vamos dizer assim, que você abriu uma figura sólida e transformou ela em plana. Então, gente, por essa aula, vai ser só isso hoje. A indicação de atividade não vai ser uma atividade... não vai ser uma atividade online. Vocês vão estar utilizando o livro de vocês e vocês vão responder as páginas 109 e 110. Eu vou estar mandando o link por onde vocês vão estar mandando a atividade. Ou seja, eu não vou receber pelo WhatsApp. Por que eu não vou receber pelo WhatsApp? Alguns alunos vinham mandando, só que como o meu WhatsApp fica muito pesado, ele trava, ele está corrompendo as imagens. Ou seja, quando a imagem chega para mim, às vezes ela não abre. Então, muitas vezes alguém manda uma atividade, não abre, eu não vou estar pedindo para mandar mais vezes. Se já não está abrindo na primeira, certo? Então, eu vou mandar um link. Aí sim, esse link vai ser pelo grupo do WhatsApp e vai estar lá no Google Sala de Aula. E nesse link, vocês vão ter um local de fazer o upload. Quem tiver dúvida, vai ter um vídeo explicando como é que vocês mandam o arquivo, tá certo? Então, aguardo a postagem da atividade de vocês até a próxima quinta-feira. Espero estar ao vivo com vocês. Uma boa semana para todos.